Ele é um dos lançamentos mais aguardados de 2019 e não é sem razão, uma vez que é o carro mais vendido do Brasil. Eu convido você a conhecer os detalhes iniciais do novo Onix 2020. É isso aí, amigos, trazendo aqui para vocês mais detalhes da segunda geração do Chevrolet Onix, modelo que é lançado pela Chevrolet de forma oficial aqui no fim de novembro, mas já encontra-se aí à venda em algumas concessionárias da marca pelo Brasil. Bom, como é esperado, aqui na parte frontal a gente encontra o mesmo conjunto do Onix Plus, do sedã que você já conferiu aqui tanto no nosso canal quanto no nosso site. O Onix Plus, que é o sucessor do Prisma aqui no Brasil. A gente tem uma grade frontal bem destacada, uma ampla presença aqui de cromados, como na parte superior da grade, na parte interna dos faróis aqui também. Lembrando que na versão topo de linha Premier a gente conta com DRL em LED, iluminação diurna, aqui um recurso bem interessante. O capô também é uma peça bem interessante, bem esculpida. O Onix que tem uma dianteira relativamente curta, afinal agora ele só conta aí com a opção do motor 1.0 tricilíndrico, nas suas configurações aspirado e turbo, que é bem interessante. Mostrando aqui para vocês no perfil, vale a pena destacar um dado interessante aqui do novo Onix, que foi o grande crescimento aqui no porte do modelo. Ele ganhou 23 centímetros no comprimento, o que faz aí essa medida ultrapassar com folga os 4 metros. A gente teve um ganho também no entre-eixos, que agora é de 2,55 metros, exatos aí 5 centímetros a menos que o sedã Onix Plus. A gente tem um perfil aqui bem interessante, um carro com um tamanho aqui, uma distribuição dos volumes da carroceria uma distribuição bem equilibrada, um carro bastante interessante. Vale a pena destacar que até a coluna B, aqui no meio do carro, ele é o mesmo em relação ao Onix Plus, muda mesmo aqui da porta dianteira para trás, no caso do hatch. A gente tem o segundo volume aqui da carroceria pouco saliente, chegando aqui na parte traseira, para quem aí se lembra do Chevrolet Cruze Sport 6, aí antes do facelift, nessa traseira aqui, pelo menos na minha opinião, lembra bastante a do hatch médio da Chevrolet, aí logo que foi lançado, né, com seu visual aí antes do facelift, mantendo aí de certa forma a identidade com os demais carros da Chevrolet. A gente tem um design de toda forma aqui no Onix bem, a gente pode dizer assim, equilibrado. Ele não ousa muito nas formas, até porque nesse segmento a gente não tem tanta margem para isso. O carro tem que agradar um número maior aí de consumidores, então ele tem que ser de certa forma bem neutro. Mas aqui o novo Onix, tanto assim como o Onix Plus, eles são carros bem equilibrados, tem um visual aqui bem interessante. Só para finalizar o nosso giro externo, vou mostrar aqui para vocês o porta-malas. A gente tem a abertura aqui direto na tampa, como vocês podem conferir. O compartimento aqui a gente tem agora 275 litros de capacidade. É o compartimento um pouco inferior ao que a gente encontra em um Volkswagen Polo, por exemplo. O porta-malas aqui do novo Onix ficou até um pouquinho menor em relação à geração anterior, mas a gente tem aqui um porta-malas ainda coerente aqui, seja com a proposta do Onix e mesmo em relação aos concorrentes diretos no segmento. Aqui na parte interna a gente encontra o mesmo conjunto de painel, volante, demais elementos aqui da cabine em comum com o Onix Plus. Eu mostro para vocês, só lembrando, o hatch aqui na sua configuração topo de linha Premier com o pacote opcional e mais completo. Então a gente conta aqui com o assistente de estacionamento e também o alerta de ponto cego, né, como vocês podem conferir aqui na lateral do retrovisor. É que no momento a gente está com o ambiente aqui um pouquinho nublado, não vai ser possível mostrar, mas a indicação aqui do alerta do ponto cego fica logo aqui na carcaça do retrovisor, uma conveniência e de segurança muito interessante. A gente tem aqui também o assistente de estacionamento, que ele é acionado por meio dessa tecla aqui, que eu mostro para vocês
no detalhe, uma exclusividade aqui do modelo, seja na categoria como em relação a muitos modelos aí abaixo de R$100.000. A gente tem uma central multimídia bem interessante aqui no novo Chevrolet Onix, que conta aí com um sistema de Wi-Fi embarcado. O acabamento aqui no geral, assim como no sedã, ele agrada, ele poderia transparecer uma sensação de qualidade um pouquinho melhor, na minha opinião, pelo menos nesse ponto. O novo Hyundai HB20, apesar de polêmico, tem uma cabine que denota uma sensação aqui, um aspecto visual um pouquinho melhor, mas de qualquer forma aqui no novo Onix a gente tem uma boa construção, uma boa... de certa forma também um design aqui bem equilibrado, bem interessante. Eu mostro para vocês aqui a lateral de porta, mostrar aqui para vocês também o detalhe aqui do revestimento de couro para os bancos aqui na versão Premier, com o pacote mais caro aqui, que acrescenta aí os recursos de tecnologia, e também essa tonalidade bicolor aqui para a cabine. Então no interior, de certa forma, o Onix agrada aqui em relação aos demais concorrentes. Como a gente já conferiu, se na parte frontal aqui da cabine o Onix Hatch é praticamente o mesmo carro em relação ao Onix Plus, é aqui no banco traseiro onde se encontra uma diferença muito significativa entre as duas opções de carroceria. Devido ao entre-eixos menor aqui do hatch, a gente tem um espaço aqui para os ocupantes do banco traseiro bem mais restrito, eu posso dizer assim. Vocês notam aqui, por exemplo, como o meu joelho fica muito mais próximo do encosto do banco dianteiro. Então, como a GM mesmo explica, se você tem a necessidade de um espaço interno maior ou deseja esse atributo no seu próximo carro, vale muito mais a pena optar pelo Onix Plus em relação ao Onix Hatch. De fato, aqui o modelo 2 volumes, né, ele é voltado muito mais para quem não tem essa necessidade de espaço, e o porta-malas aí com um pouquinho menos de 300 litros já é suficiente. Então a gente está falando do caso de uma pessoa, de um solteiro ou de um casal ainda sem filhos, o hatch aqui dá conta do recado. Mas se você precisa de um porta-malas maior e uma cabine mais espaçosa, mais versátil, aí vale a pena sim optar pelo Onix Plus. Em relação ao Onix Plus, a GM caracteriza aqui um tipo de público bem particular aqui para o Onix Hatch. Enquanto o sedã mira aí em quem tem uma necessidade maior de espaço e conforto, o hatch terá uma atribuição aqui de atender um público que valoriza mais esportividade e prazer ao dirigir. Para isso, a marca promoveu algumas diferenças do hatch em relação ao sedã. Aqui no novo Onix a gente encontra uma calibração dos amortecedores aqui da direção elétrica específica para o hatch, visando aí de fato a maior esportividade, respostas dinâmicas mais apuradas. A GM consegue isso aqui no modelo. Eu falo para vocês aqui direto de um autódromo onde a GM preparou algumas atividades dinâmicas, e a gente nota isso, que o Onix aqui tem um bom comportamento mais esportivo. Também o próprio tamanho aqui do modelo, né, o entre-eixos menor ajuda bastante nessa sensação aqui de um controle dinâmico melhor em relação ao sedã. A gente tem aqui o motor 1.0 tricilíndrico nas opções aspirada e turbo aqui na linha Onix, a exemplo aí também do Onix Plus. É um motor bem interessante que confere aqui tanto para o hatch quanto para o sedã um bom desempenho e um baixo consumo, que é algo muito importante que muita gente espera encontrar em um hatch compacto. Então aqui, no caso do Onix, a gente tem um modelo que deve incomodar bastante a concorrência aí nos próximos meses. É isso aí, amigos, o vídeo de hoje foi o nosso primeiro contato aqui com a segunda geração do Chevrolet Onix. Eu falo aqui direto do lançamento do modelo, que ocorre aqui nas cercanias da fábrica da GM em Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde tanto o hatchback quanto o sedã Onix Plus são produzidos. Bom, eu acho que o modelo aqui, o novo Onix, reúne todas as condições para se manter no topo do ranking de vendas do mercado brasileiro. O carro traz um conjunto bem interessante, bem condizente com a sua proposta e com um custo-benefício muito agressivo. Eu acho que vale a pena destacar aqui na versão topo de linha Premier, com os pacotes opcionais, a questão da democratização da tecnologia, né? A GM, ao oferecer, mesmo que de forma opcional, recursos como o assistente de estacionamento,
posicionamento e o alerta de pontos cegos. Eu acho que isso colabora muito para difundir a tecnologia, em especial quando a gente fala em um carro mais acessível, como é o caso do Onix. O hatch traz um conjunto bem interessante, bem equilibrado, um bom conjunto mecânico, um motor bem eficiente, que entrega aí ao modelo um bom desempenho e um baixo consumo, que é o que a gente espera de um modelo nessa faixa de mercado do Onix. O modelo tem formas aqui bem equilibradas, ele não ousa muito, ele não é um carro muito arrojado no design, mas é um carro bem equilibrado, o que um hatch compacto precisa ser, porque afinal ele tem que agradar a um público muito vasto, um público muito amplo. Em termos de acabamento também o Onix agrada, poderia trazer uma sensação de qualidade, uma escolha talvez dos plásticos um pouquinho melhor, mas enfim, temos aí uma cabine bem montada, um bom nível de espaço interno, condizente aqui com a categoria, né? Claro que, como eu já disse em outro trecho aqui do vídeo, quem precisa de mais espaço e porta-malas, vale mais a pena optar aí pelo Onix Plus. Mas é isso aí, pessoal. Ao longo dos próximos meses a gente vai ter mais um contato mais prolongado aqui com o Onix. Eu vou trazer mais impressões aqui do modelo, mas logo aqui de início o modelo agradou bastante. Ele figura aí sim como uma excelente opção, uma boa escolha dentro da categoria, ao lado de modelos como o Volkswagen Polo e o Hyundai HB20, cabendo aí a você, consumidor, escolher qual que mais lhe agrada. É isso aí, pessoal. Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você a conhecer os detalhes iniciais aqui da nova geração do Chevrolet Onix e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!